Nós vamos iniciar lendo uma mensagem do dia, que seria a abertura da palestra, para que possamos iniciar, então, vamos lá, a leitura de uma página do livro Mensagem do Dia de Sheila, pelo médium Cleiton Levy. O título é Deus Sabe. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revoltes com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carrega no veículo físico. Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes nem desanimes. Confia em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo e a ação no bem será sempre garantia da conquista da paz imperecível. Portanto, Deus sabe que todos nós estamos vivenciando nesse mundo, em qualquer canto do universo, porque nós estamos todos dentro de uma lei chamada de lei divina, lei natural, que é a lei de Deus, que é imutável. Não tem como você querer ser diferente do que a lei te orienta a praticar, tá bom? Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje para as nossas reflexões individuais é sobre a fé divina e a fé humana. Então, vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma pequena prece para que possamos nos conectar aos benfeitores espirituais, para que tenhamos um amparo necessário para esse estudo da tarde de hoje. Mestre Jesus, bondoso, querido amigo de todas as minhas horas, de todas as nossas horas. Aqui juntos nos reunimos para que possamos aprender, compreender, refletir sobre os vossos ensinamentos à luz do Consolador prometido. Que os benfeitores espirituais, os seus prepostos na terra, possam nos auxiliar a melhor compreender, nos intuir, nos trazer uma percepção para que possamos adquirir o conhecimento que nos fortalece, o conhecimento que nos traz a esperança e o conhecimento que nos traz a força, para que possamos vivenciar os nossos dias com mais tranquilidade e um pouco mais de paz. Que assim seja. Então, o tema da nossa tarde é a respeito da fé. Eu estou tocando aqui, mas eu vou dar uma parada que está mexendo muito o celular, tá, gente? Olha só, eu vou iniciar recordando alguns conceitos sobre fé na visão da doutrina espírita, que é importante para todos nós conhecermos a fé humana e a fé divina. Então nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, um texto de Mateus, versículos 14 a 20. E diz assim, um resumo: Senhor, meu filho tem ataques e está sofrendo muito. Um pai falando com Jesus. Eu levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, Jesus, ouvindo o que disse o pai, ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Está falando de nós, do caso dos apóstolos, mas para todos nós.
até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu aquele espírito que influenciava o garoto de tal forma naquele comportamento, e o garoto ficou curado. Então, depois os discípulos procuraram Jesus, se aproximaram dele, em particular, e perguntaram: Senhor, mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu simplesmente, que é uma resposta para o mundo até hoje. Ele disse assim: porque a fé de vocês é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Eu, Jesus, lhes asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Claro que Jesus não está falando de você pegar um monte e tirar. É um contexto moral. As suas dificuldades, as suas necessidades evolutivas, as suas aflições, os seus processos de viciações de hábitos negativos, você pode vencer. É isso que ele está dizendo. Nós podemos ajudar não só os outros, mas principalmente a nós. Nós precisamos entender que fé, ela é um germe, é uma plantinha, é um grãozinho que nós viemos construindo desde quando começamos a reencarnar. Não é? Hoje somos resultado de um passado. E nós sabemos como foi desenvolvendo a crença em Deus dentro da humanidade. De um Deus que joga dados, de um Deus que castiga, de um Deus que fica tomando conta da gente. Então é preciso que entenda que a fé está conosco como um espírito, já germinando lenta e progressivamente, a cada um fazendo, através do seu conhecimento, a prática em si mesmo. Isso é doutrina espírita. Doutrina espírita não é eu ficar praticando no outro. Pratico em mim para praticar no outro. Eu tenho fé em mim, porque eu sou filho de Deus, de fato, não de papo nem de poesia. Então eu vou realizar. Nas minhas dificuldades, eu vou trabalhar minha prece e me conectar com a divindade. E conquistar. Pelo processo que nós vamos estar aqui aprendendo hoje, ou recordando hoje. Seguindo, no Dicionário de Filosofia Espírita, o professor Lamartine Pariano Júnior, ele traz o seguinte significado da fé. Fé é crença religiosa. Isso nós viemos trazendo lá do passado. Confiança, estamos aprendendo hoje como espírita. Capacidade de sintonia com a mente divina, hoje, de forma racional, de forma lógica, através da razão. Nós entendemos que podemos sintonizar com a mente divina, não é? Portanto, fé é crer pelo processo lógico, confiança fortalecida pela compreensão, capacitando-nos a sintonizar hoje com os bons espíritos, com a minha vibração, com o sentimento e pensamento focado no bem, na caridade, na humildade, na simplicidade. Então, tudo isso é desenvolvido em nós. Por isso, Jesus disse o que disse. E se ele estivesse de novo na Terra, ele ia falar as mesmas coisas. Para muitos, e milhares, e milhões. Porque é preciso sairmos da estagnação de um processo acreditando que Deus vai resolver tudo. Quando eu não acredito em mim, mas eu não fiz nada antes de pedir a Deus. A fé humana e a fé divina vai ter uma relação de nós estarmos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Existe
4 tipos de fé que a gente aprende no Evangelho, no capítulo 19, que é a fé cega, a fé raciocinada, a fé robusta e a fé vacilante. E a fé cega nós vamos ler o que está escrito no Evangelho. Fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação. Olha só. Quando nós pedimos alguma coisa, nós estamos verificando se nós merecemos, se nós estamos fazendo com que a gente mereça, estamos nos predispondo a ser também recebendo o bem? Olha só o que ele fala. Tanto o verdadeiro quanto o falso, e pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência e a razão, aí a fé se acaba. Levado ao excesso, produz o fanatismo, assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. A fé cega não dá estrutura. A fé cega hoje não dá estrutura, porque se não tiver hoje a razão e a lógica, as pessoas não creem, as pessoas só acreditam. Então não tem mais tempo de fé cega, apesar de muitos ainda estar nesse caminho. A fé liberta o indivíduo da ignorância. Por isso é importante a fé raciocinada, trabalhada pelo Espírito, com uma profunda e inovadora revolução no conceito de crer em Deus. Por isso é importante que a fé seja raciocinada, que é a que não rejeita a razão, prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Todos os fenômenos que acontecem na doutrina espírita, todos, estão dentro da razão. Leis, muitas delas que não conhecemos, mas observando os fatos, os estudos, a pesquisa da ciência, nos mostra que essa fé raciocinada é inabalável e pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Até hoje, 150 e tantos anos. Porque é uma realidade. É uma realidade que nós vamos ver mais à frente, que é uma realidade na nossa vida. Fé robusta. A fé robusta traz perseverança, energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto para pequenas como as grandes coisas. A fé robusta é aquela que você persevera, que dá continuidade, que vai no objetivo que você deseja, seja ele material ou espiritual. Então a fé robusta é do indivíduo para as coisas materiais, pequenas ou grandes, e espirituais, pequenas ou grandes. Já a fé que é vacilante traz incerteza, hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não quer poder vencer. Eu acho que vai dar certo. Eu não vou ao centro espírita hoje que não está funcionando para mim. Então é preciso trabalhar a fé raciocinada. Tudo dentro da lei imutável de Deus tem um tempo de maturação. Você, quando é aquele indivíduo que está perseverando e sendo persistente no seu foco, seja ele qual for, nesse tempo de maturação você vai ver que você conquista. O nosso problema e dificuldade é que nós não perseveramos no pedido e não usamos a nossa fé para buscar recursos cada vez maiores para nós vencermos. Então, em função da fé cega ou raciocinada, robusta ou vacilante, podemos ir mais à frente
entendendo a fé divina e a fé humana. Aí nós vamos começar a fazer a nossa análise. A nossa fé é cega ou é raciocinada? Ainda. A nossa fé é robusta ou é vacilante? Ainda. Porque não adianta espiritismo sem reflexão do indivíduo com ensinamento. Porque toda fé sem obra, como toda fé sem obra, é morta. É preciso o trabalho do Espírito, por isso a lei do trabalho, a lei do progresso. Nós precisamos ter esse entendimento que estamos dentro da doutrina espírita, com informações para que possamos alavancar o nosso progresso. Aprender o que é o sofrimento para sofrer menos. Não se desesperar. E continuando então, vamos lá. No item 12, do capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, nós temos a seguinte informação sobre a fé humana e a fé divina. Diz assim, fé humana, olha só. Ser um homem de grande capacidade mental, mas também aquele que tem persistência e perseverança, trabalha na realização de alguma grande conquista material, triunfo, se tem fé. Porque sente em si mesmo que pode e há de chegar ao fim desejado. Porque uma certeza íntima lhe dá essa imensa força. E nós já temos exemplo disso em várias pessoas que chegam ao topo com as maiores dificuldades em profissão, no esporte, na doutrina espírita. Portanto, olhemos para Francisco Cândido Xavier, que nós conhecemos, a sua história. Aquilo é fé. De conquistar com aquele jeito, do seu jeito, a dimensão espiritual que aquele homem conseguiu. E veja que as coisas materiais ele foi conquistando lenta e progressivamente, passou dificuldades, mas jamais deixou-se vencer. E ele foi na fé humana, na fé divina. Se o homem de bem, que crê em seu futuro, no seu progresso espiritual, deseja viver uma vida ao bem, com nobres ações, a sua existência, com a força necessária, ainda aí operar milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Então, é quando nós buscamos a evolução, progresso espiritual, que nós estamos buscando. Mas como eu vou buscar um progresso, ter essa fé divina, crer em Deus, crer, não acreditar em Deus, é crer em Deus, crer em Jesus. Como? Se eu não acredito em mim, se eu não creio em mim, essa é a força. Acreditar, eu acredito que o paraquedas abre sempre que o cara pula para executar uma atividade que exige ele usar o paraquedas. Mas eu só vou demonstrar minha fé no caso se eu pegar um paraquedas, aprender a usá-lo e pular e usar o paraquedas. Essa é uma lei simples, é um momento simples. Então é um indivíduo que se esforça. É um indivíduo com as informações que ele possui, de luz, na doutrina espírita, que ele consegue chegar. É esse cara que conhece ele por dentro, que luta para domar suas más tendências, para se transformar melhor, que ele vai se conectar com a mente divina, com os espíritos mais evoluídos, ter mais sensações de paz em seu coração,
uma sensibilidade mais aflorada para absorver energias por todo o corpo. Portanto, meus amigos, quando nós falamos em fé humana e fé divina, usando uma literatura mais simples, a fé de uma forma mais simples, para a gente possa observar no nosso podemos crer. A fé humana, quando o homem aplica seus conhecimentos à satisfação das suas necessidades terrenas, ok? Fé humana, quando o homem aplica seus conhecimentos à satisfação das suas necessidades terrenas. A fé divina é quando o homem aplica seus conhecimentos nas suas aspirações celestiais e futuras. Então eu me reformo intimamente para que eu, na minha vida futura, eu esteja melhor. É as duas, humana e divina. A fé humana, a pessoa tem que ver para crer. E a fé divina, a pessoa tem que crer para ver. É o inverso. Em João, capítulo 24, capítulo 20, itens 24 a 29, nós vamos ver a seguinte colocação. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puder a minha mão no seu lado, não crerei. Esse é um apóstolo de Jesus. Uma semana mais tarde, os seus discípulos ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E veja só, não era só ver a mão de Jesus, não era só Jesus aparecer e dizer para ele tinha que dizer, ele tinha que mostrar a mão, que estavam as perfurações do cravo, e ele teria que enfiar o dedo na perfuração do cravo. Existem muitos Tomés ainda na terra, não é verdade? Então Jesus lhe disse, olha que frase e colocação importante para a vida: porque me viu, você creu. Questiona Jesus. Felizes os que não viram e creram. E nós, como estamos? E aí, para uma reflexão em cima do que Jesus colocou, nós vamos ter em João 14, que Jesus diz assim: creiam em mim. Quando digo que estou no Pai, é que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maior do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha a solicitação de Jesus da fé raciocinada, lógica, objetiva, motivadora, esperançosa, que transforma, que realiza o espírito na vida que ele estiver vivendo, aqui na terra ou em qualquer lugar. E quando nós estivermos com Jesus, o que nós falaríamos? Cremos em Jesus? Vamos fazer uma outra reflexão do estudo
em cima de uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título, na mensagem número 15, Roteiro da Fé. Roteiro da Fé. Emmanuel trabalha a mensagem em cima de uma passagem de Lucas que diz assim: Lucas fala de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Atenção, companheiros. Se alguém quer vir após mim, todos nós, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz aqui são as nossas provas. Diz Emmanuel, o aviso do Senhor é insofismável. Insofismável quer dizer verdade clara que não se pode reclamar. Siga, diz o Mestre. No convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus, se colocar do lado dele ou atrás dele, é ir aprendendo com os seus ensinamentos, com as suas orientações, com os fenômenos que ele ia realizando, com a prática do seu comportamento em relação a tudo e a todos. A humildade e a simplicidade, a paciência e a tolerância, o perdão, a aceitação de comportamento dos seus apóstolos, como vimos agora, depois da sua morte. Quando nós caminhamos ao lado de Jesus e pegamos a nossa cruz, nós vamos ter os primeiros passos. Muito peso. Muito peso. E esse peso, ele vai continuar? Não. Talvez a cruz continue conosco durante a jornada terrena toda. Mas caminhando ao lado de Jesus, nós nos tornaremos mais fortes, mais corajosos. Não ficaremos reclamando, nem choramingando, nem dizendo que não dá, que está difícil, é impossível. E nós estamos do lado dele e vamos vendo que não é a cruz que está saindo o peso. Somos nós que estamos sendo fortalecidos e sentimos cada vez que aquela cruz está mais leve. Mas a cruz que nós trouxemos, ela vai de uma outra forma, apenas como uma recordação dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, mas com Jesus nós vencemos. Nós vencemos. Nós vencemos. Por quê, gente? Porque lá no capítulo 19, no item 12, onde nós estudamos a fé humana e a fé divina, tem dois parágrafos assim. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura, Jesus cura, e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam?
mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. E se vocês me permitem, já permitindo, eu vou falar para vocês de um momento na passagem de Jesus por esse planeta, de uma fé que me motiva nos momentos que eu estou mais angustiado, que é um poder da fé de uma mulher. De uma mulher. Quando eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, falando sobre a mulher hemorroísa, eu me encantei, me emocionei. E é uma ferramenta de motivação que o Haroldo Dutra colocou na minha vida. E eu vou fazer a leitura da passagem que está em Lucas, que traz 2 detalhes importantes a respeito. Também aprendi com Haroldo isso. Nós vamos ver aqui. Lucas, versículo 8, capítulo 9. Diz assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés e na presença de todos, daquele povo todo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Olha o magnetismo. Essa mulher, ela entra no campo áurico de Jesus. No campo áurico de Jesus. Mas não é só isso. Essa mulher tem outros valores que nós vamos ver no livro do Antigo Testamento, em Levítico. Não foi só a hemorragia que essa mulher conviveu com 12 anos. Diz assim: se um homem se deitar com uma mulher e ela, não, se um homem se deitar com ela e a menstruação dela tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ela se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal,
ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a cama durante a menstruação. E tudo sobre o que ela sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem a tocar em alguma dessas coisas ficará impura. Lavará as suas roupas e banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar o seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. E assim tem uma sequência aqui de informações. Ela foi considerada uma mulher impura, isolada, podemos dizer até condenada pelo aquele povo, porque não poderia esbarrar em ninguém, não podia sentar em lugar nenhum, não podia estar em lugar nenhum. Essa solidão é que mata. E essa mulher tem um detalhe da borda. Ouçamos. Está em Números, também no Antigo Testamento, um livro do Pentateuco, né? Do Velho Testamento. Diz assim, olha só. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas. Borlas são fitas colocadas, né? Ou franjas colocadas no finalzinho do manto. Fitas ou franjas no final do manto. Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam franjas ou cole-fitas nas extremidades das suas roupas e ponha um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam inclinações do seu coração e dos seus olhos. Essa mulher também seguiu as orientações dos 10 mandamentos, porque ela foi na borda, ela foi onde estavam as fitas cinza, as franjas. Por isso essa mulher foi curada de uma forma diferenciada, porque ela criou um campo de irradiação tão forte que adentrou o campo magnético de Jesus, dele falar que saiu um poder. E nós podemos entender a fé à luz do raciocínio espírita. Nós vamos ler no livro Passes e Radiações, Método Espírita de Cura, de Edgar Armand, no capítulo 8, quando estuda os fluidos. No livro A Gênese, tem um estudo muito bom sobre fluidos, porque nós precisamos estudar um pouco de magnetismo. Magnetismo é fundamental para os fenômenos espíritas. Diz ele assim, capítulo 8, estudo dos fluidos. O fluido provindo de uma pessoa encarnada nada mais é que magnetismo humano, emanação da matéria orgânica, força animal, existente ou decorrente de atividade das células que formam o corpo físico. Esse fluido, esta emanação, podem ser boas ou ruins, bons ou maus, benéficos ou perniciosos, segundo a condição física ou moral do emissor, no caso, a mulher, e concorrem a formar auras individuais. Veja que o fluido que essa mulher construiu era bom, era benéfico, mesmo com a condição física debilitada, mas a condição do cumprimento moral das leis ela tinha de forma profunda. De forma profunda. E eu também, entendendo a fé dessa mulher, compreendendo a fé dessa mulher, que todos nós podemos saber, humana e divina, é sensação que nos traz, é praticar essa fé, vivenciar essa fé, trabalhar essa fé em nós.
Na Revista Espírita de 1865, também está na Gênesis, do capítulo 19, diz o seguinte: a prece é um pensamento, quando fervorosa e ardente, e feita com fé, produz efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A mulher fez prece, com fé, magnetizou-se, amparou-se, para que pudesse vivenciar o quê? A sua cura. A sua cura. Estou mostrando para vocês fundamentações de Livro dos Espíritos de uma forma remota, por vídeo. Aqui, se tivéssemos condição de passar imagens, que vai ficar para uma oportunidade que não vai nos faltar, como isso funciona. Sentir e pensar. Sentir e pensar. E veja que é tão forte essa passagem que Jacob Mello, um estudioso do magnetismo, no seu livro Cure-se e Cure pelo Passe, Cure-se e Cure pelos Passes, ele trabalha essa mensagem dessa mulher dizendo o seguinte: estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dela saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se, os dois. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem posição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura dele, Jesus, para ela, com absorção de merecimento da fé. Mas, por essa irradiação, se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-la uma multidão. É bem simples a razão. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo age como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu. A mulher que trabalhou como uma bomba aspirante que sugou. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreendes que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entende muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica com uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Portanto, queridos amigos, o importante é a fé. A fé é importante que você trabalhe essas fundamentações do seu campo de sentir e pensar, para que você passe a fazer uma radiação aonde você possa conseguir essas benesses, essas alegrias, como essa mulher. Ela entrou numa multidão onde não podia tocar em ninguém. Se Jesus ia falar alguma coisa ou não falar, ela foi na lei natural. E o mestre era a lei natural viva. A fé humana é aquela que nós fazemos para as nossas conquistas materiais. E a fé espiritual para o progresso nosso como espírito. Portanto,
vamos usar todos os ensinamentos da doutrina espírita em nossa vida. Vamos nos curar das nossas imperfeições, aquelas que são possíveis. Vamos deixar esse mundo com uma consciência tranquila do trabalho realizado em função do conhecimento conquistado. Não deixem passar este momento da sua vida, neste caso de pandemia, para o fortalecimento da sua fé. Creia em ti. Você é um espírito criado por Deus, um princípio inteligente do universo, que hoje, na Terra, absorve lenta e progressivamente os ensinos do Consolador prometido. Portanto, creia em ti. És filho de Deus, irmão de Jesus. Siga-o no conceito e na maturidade que você tenha do plano espiritual. Jesus nos traz luz, independente da religião, independente do indivíduo, independente do espírito encarnado. Mas ignorar os ensinos de Jesus é uma ignorância maior que existe. Ignorar é aceitável. Agora, ignorar por não querer conhecer e aprender é dolorido. O pós-morte é muito dolorido. Por isso que possamos entender que a fé é confiança. É confiança, é crer, é ter confiança. Que possamos sintonizar espíritos de frequências mais elevadas, ou também menos elevadas, de acordo com você. Porque tem uma passagem que, se um homem entendesse desde a época de Jesus, que a colheita está relacionada à plantação, se o ser humano colocasse um chip com essa informação na época de Jesus, nós seríamos um outro mundo hoje. E vejam que as nossas atitudes demonstram que nós não temos fé. Nós temos preconceitos, nós somos indisciplinados ainda. O mundo não é só fazer homens intelectualizados, é lei do engano. O mundo precisa fazer homens de bem. Homens que são servidores. Homens que de fato cooperam. Homens que de fato são fraternos. Homens de fato que são solidários. A praga da humanidade desde a época de Jesus, que nós aprendemos à luz da doutrina espírita, é o egoísmo e o orgulho. E é o que está vivenciando ainda nesse planeta de forma muito grande, muito forte. Basta observarmos os pequenos e os grandes que têm o mesmo comportamento. Então, queridos amigos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de divulgar para vocês esse pouco conhecimento que eu tenho, mas uma experiência de 73 anos que eu vou fazer agora de vida. E que a doutrina espírita é um lenitivo para a alma. E ela deixa uma faixa que é servir ao próximo como a ti mesmo.
Por isso, não nos esqueçamos que temos os nossos compromissos e as nossas missões, né? Com a família, com a sociedade, com a própria doutrina espírita. Tá bom? Obrigado, meu Deus, por esses momentos com esse grupo, que nós não conhecemos, nos abraços que são a minha marca registrada antes e depois das palestras. Nós aqui oramos, Jesus. Oramos, Jesus, nesse momento em comunhão de pensamentos, todos nós. Pensando em Ti com o coração aberto, para que possamos conseguir a sintonia com os Espíritos, os benfeitores, os bondosos amigos espirituais. Que todos nós possamos ser assistidos e as nossas famílias e os nossos ambientes domésticos da mesma forma. Mas também que essa prece atinja a todos aqueles que já desencarnaram, que não são 340 e tantos mil habitantes no Brasil. São 340 e tantos mil companheiros, irmãos que desencarnaram. E cada um vivenciando a sua situação pós-morte. Da mesma forma que ficaram sem poder se despedir dos seus amados. Muitos deles arrimo de família. Muitos deles filhos. Ó Jesus, que essa nossa oração possa atingir a todos eles. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, esteja conosco nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós todos os devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Com Jesus e por Jesus sempre, sempre.